Oi, gente, que bom ter vocês aqui de novo na segunda parte do nosso vídeo sobre livros de tarô, tá? Então, a gente já teve lá a primeira categoria, que é de introdução, daí a segunda categoria, que é de aprendizagem, e agora a gente vai para uma categoria de aprofundar-se nos significados dos arcanos, né, na história, na abordagem arquetípica, né? Então eu trouxe aqui livros que vão ajudar a aprofundar o nosso conhecimento nos significados desse oráculo muito especial. O primeiro livro que eu trouxe aqui, ó, chama-se Tarô ou a Máquina de Imaginar. Deixa eu colocar mais para cá. De Alberto Cousteau. Esse é um tarô não, gente, esse é um livro muito bacana, tá muito legal. Ele traz a ideia de um conhecedor, né, um criador também de um tarô muito bacana, né, um estudioso, enfim, um ocultista, né, chamado Oswald Wirth. E é um livro muito legal também. Algumas pessoas podem discordar e podem colocá-lo na categoria de aprendizagem, tá? Eu não colocaria porque ele tem uma linguagem mais sofisticada, certo? Então, se a pessoa não entende muito bem, iniciar por esse livro pode colocá-la ela pode pensar que o tarô é algo muito distante, né? Com significados, uma simbologia sofisticadíssima, na realidade, mas ao mesmo tempo que ele é sofisticado, os significados do tarô, né, ele é para todo mundo, entende? Para todo mundo. Então, é muito importante que a gente busque livros mais fáceis de entendimento, né, para que a gente não se desestimule, porque se a gente começa por livros de linguagem muito sofisticada, a gente acaba achando que é uma coisa meio que inacessível, que não é pra gente, não é para meros mortais, né? E muito pelo contrário, tá, gente? Para você ler o tarô, você não precisa ter nenhuma super capacidade psíquica e muito menos poderes paranormais, tá? O que você tem que ter é dedicação para estudar, né? E livro aqui para estudar é o que não falta, tá, gente? Então, Tarô, a Máquina de Imaginar, de Alberto Cousteau, um livro muito legal para se aprofundar, tá? Esse é um livro de sebo também, né? Mas eu acho que tem por aí, né? Como eu falei para vocês, esse vídeo está sendo gravado em fevereiro de 2023 e a gente vai ter novidades, tá? De estudiosos aí, pessoas que gostam, de entusiastas, né? Do tarô, que volte sempre estão trabalhando nessa expansão de trazer materiais, de facilitar os materiais. A gente vai ter esse livro aqui sendo relançado e vai ser bem legal, tá? Outro livro muito legal e que vocês vão encontrar aí em 10 dos 10 vídeos falando sobre tarô é esse livro aqui, Jung e Tarô, uma jornada arquetípica, de Sally Nichols. Sally Nichols foi aluna de Jung e acompanhou então o estudo de Jung nas figuras arquetípicas do tarô, e aí ela elaborou esse livro aqui, que é um livro muito importante para aprofundamento, principalmente das figuras arquétipas, né, dos arcanos, tá? Vai falar somente dos 22 arcanos maiores, tá? É um livro denso, né? É um livro assim que cada carta traz aqui mais ou menos 20 páginas de falando sobre, né, discorrendo sobre o significado e a simbologia dos arcanos. Então é um livro assim que pode assustar no primeiro momento, né? E por isso não é um livro para iniciantes. A gente vê muita gente falando que é um livro para iniciantes e não, gente, não é. Se você começar por esse livro aqui, meu Deus, você vai achar assim que o tarô tá a quilômetros de distância de você e não é, tá? Como eu falei, o tarô é uma linguagem nossa, né? Da pessoa, né, daqui da gente, da nossa existência, mas
tem alguns livros que podem sim nos estimular a aprofundar cada vez mais. Então a gente começa pelos facinhos e depois a gente vai sim conhecer essas obras muito importantes, né, feito por gente séria, né, e que estudou e que pesquisou e que faz material assim muito legal pra gente, tá? Falando em pessoa séria que estudou e que faz material legal, o próximo livro é esse daqui, ó. Curso de Tarô e seu uso terapêutico, de Vit Pramad. Vit Pramad é outra pessoa bastante ativa aí nas redes, tem cursos, sempre faz aí lives, workshops, então ele tá aí realmente bastante ativo. E a abordagem dele, ele é muito importante, né, no círculo do tarô, né, por conta da abordagem que ele traz do tarô, num processo, numa visão mais terapêutica, tá? Mas independente se você vai usar o seu tarô para divinatório, né, desenvolvimento pessoal ou tarô terapêutico, esse livro é fundamental para a gente se aprofundar, tá? O livro que ilustra, o livro não, o tarô, né, que ilustra, né, o qual ele se inspira para fazer esse material é o tarô de Crowley Harris, né, de Alice Crowley, e que foi desenhado pela Frida Harris, acho que é assim que fala, né, mas é o tarô de Thoth, tá? O tarô de Thoth, para quem não sabe, é um tarô mais elaborado, tá? Então a gente tem aqui o tarô de Marsella, que é o tarô inicial, o tarô de Rider-Waite-Smith, que é o tarô que nos faz entender, compreender melhor a simbologia através de cenas, né? E aí a gente tem o tarô de Thoth, que é um tarô, como que a gente pode falar? Ai, gente, me fugiu. É porque Alice Crowley, ele era uma figura exótica, né? Então, ele é um tarô, assim, que por muito tempo as pessoas meio que torceram o nariz, ficam com medo, né? Mas, no fundo, o tarô de Thoth, ele é um tarô magístico. Uau, o que é um tarô magístico? Meu Deus, quero ficar afastado disso. Gente, tarô magístico é somente um oráculo que tem fortes bases na Cabala ou Cabalá, tá? Então, à medida que você vai entendendo, né, a história, e aí você vai vendo que não, que é só mais um instrumento aí que contribui demais para a nossa expansão da consciência, para a nossa evolução como indivíduo, tá? Então, o tarô de Thoth é bem legal, não é um tarô para iniciante de forma nenhuma, tá? Já é um estágio muito mais avançado, né? Mas também possível e acessível aí para quem quiser. Só tem que ir por etapas, né? Mas esse livro, independente se você vai estudar Thoth, Alice Crowley, enfim, esse livro é importante demais para quem quer aí se aprofundar cada vez mais na linguagem arquetípica do tarô, tá? Outro livro que aborda muito a história, né? Toda a história do tarô, a alquimia, astrologia, filosofia, é esse livro aqui, ó, de Robert Place, Alquimia e o Tarô, outro livro fundamental para quem quer se aprofundar no tarô, né? Esse livro é bem legal e ele foi processo de uma... quando as pessoas se juntam ali e fazem uma contribuição, ali esqueci como é que é o nome, mas enfim, é quando, no caso aqui, os estudiosos, entusiastas, né, do tarô, queriam muito trazer esse livro para o português, trazer aqui para pro Brasil, e aí eles fizeram esse trabalho, né, onde eles se reúnem lá e fazem como se fosse uma vaquinha, vamos falar assim, né, o português bem claro, fazem uma vaquinha para poder, então, atingir o seu objetivo, e tá aqui o objetivo lindo, maravilhoso, livro gostoso, e livro que, claro, não é para iniciante, mas é um livro que vai contribuir demais para a gente se aprofundar, expandir cada vez mais no estudo do tarô, tá? E pra gente finalizar,
ele, né? Sempre ele. Deixa eu só colocar aqui. Ah, tá certo. Achei que não tava. Porque é uma trilogia, né? São 3. Então, ele, sempre ele, Ney Naif, tá? Então, aqui é uma trilogia. Eu acho que não vai caber aqui os 3. Vamos ver se cabe os 3 aqui no nosso vídeo. Ó, vai caber assim, ó. Então, ele é uma trilogia, tá? 3 livros muito importantes. O primeiro, e esse aqui é um estudo profundo do Ney Naif, né? Então, aqui, o primeiro livro lá, que tá lá no vídeo anterior, que eu me esqueci o nome agora, porque eu tô nervosa, mas que é o livro lá de curso completo do tarô, de Ney Naif, ele é um livro, então, para aprendizagem, tá? Você vai lá, vai olhar, vai fazer as lições, vai fazer as provas e vai aprender, tá? Esse aqui você vai se aprofundar muito, demais, então, na história, na simbologia, né, e na prática do tarô, tá bem? Então, esse primeiro aqui, ele vai trazer toda a história, toda a simbologia, né, e é um livro muito legal, né, muito profundo, de muita informação, tá? Bem bacana mesmo. O segundo, ele vai trazer o estudo completo do significado das cartas de tarô, né? Completo mesmo, também muito legal. E o terceiro, ele traz a forma prática de se ler, jogar o tarô, né? Então, é uma obra completa de aprofundamento aí do estudo do tarô. Então, volto a falar. Não pode comprar todos aqueles, não tem problema nenhum. Mas esse aqui, gente, se vocês puderem, invistam, tá bom? Claro que esses livros que estão sendo apresentados, a gente não precisa comprar todos de uma vez, né? E esses livros que eu estou mostrando para vocês são frutos aí de uma caminhada de 10 anos de tarô. Então, são mais ou menos 10 anos que eu tô aí na minha jornada, tá? Então, não é do dia para noite. Mas tem, sim, alguns livros que a gente tem que investir primeiro, enfim, e que são quase que leitura obrigatória, e essa trilogia do Ney Naif também vai nessa categoria de leitura obrigatória. Gente, Ney Naif nem me conhece, tá bom? Eu não tô fazendo propaganda para ele, mas quando vocês começarem a ver outros vídeos, se vocês já viram, já vêm aí acompanhando outros estudiosos, entusiastas do tarô, vocês vão ver que Ney Naif realmente é uma figura citada por, como eu falei, entre 10 pessoas que gostam do tarô, tá? Outra categoria também que eu vou apresentar para vocês é a categoria de aprimorar. Então, agora está na hora da gente expandir o nosso vocabulário tarológico, tá? E o primeiro livro que pode ajudar nessa expansão do vocabulário é esse aqui, ó, Tarô Clássico, de Stuart R. Kaplan. Esse livro aqui é bem legalzinho, tá? Stuart também, ele é colecionador, ele é o fundador de uma editora muito famosa, chamada US Games, né? Uma editora aí de cartas, muito, muito famosa mesmo, faz baralhos muito bacanas. E esse livro aqui, ele é legal porque ele traz algumas figuras, alguns conhecimentos assim de tarôs mais antigos, né, de tarôs que vêm aí ao longo da história, e lógico o significado das cartas de tarô, mas ele acho que contribui mais essa coisa de conhecer mesmo os tarôs, a origem, a história, então ele é muito legal, tá? Outro livro também que eu aconselho para aprimorar o conhecimento, né, expandir o vocabulário tarológico, é esse aqui, ó. O Tarô e o Conhecimento, de Mary Stein Geringer. Esse aqui é um livro de sebo, tá? Um livro assim de colecionador. Por que é legal? Porque ele traz uma abordagem, uma linguagem mais metafísica, tá? Do tarô. Então é bem interessante ler e conhecer essa obra, tá? Esse material. Outro livro também muito legal para aprimorar é Descobrindo o Seu Eu Interior através do Tarô, um guia junguiano para os arquétipos e os tipos de personalidade, de Rose Gwen, deve ser Rose Gwen, editora Cultrix.
Esse livro aqui eu trouxe aqui porque ele é muito bacana na questão das cartas de corte, tá? Traz um aprofundamento, um estudo bem legal aí das cartas de corte, tá? Então vale a pena colocar esse livro aqui na lista aí de desejo de vocês e vale a pena ler também se vocês tiverem oportunidade, tá bom? Outro livro muito legal para aprimorar o tarô é esse daqui, ó. O Caminho do Tarô, de Alejandro Jodorowsky e Mariane Costa. Esse também é outro livro famosão que tá aí na boca de todo mundo que faz vídeo de tarô. Porque é um livro muito legal mesmo, tá? Alejandro Jodorowsky é um cineasta, né, mas gosta muito, um estudioso de tarô. Eu acho que faz uns 50 anos aí que ele tá nessa caminhada, né, divulgando o tarô, e é um livro muito legal, tá? Ele também é um defensor do tarô de Marsella, mas ele é mais rigoroso, porque ele fala que o tarô de Marsella, e principalmente o dele, né, porque ele também, ele redesenhou o tarô de Marsella junto com o filho de uma editora, Camuim, alguma coisa assim, e aí ele, né, bem pragmático nessa coisa de que só o tarô, e especificamente o dele, é o tarô original, o único que é tarô e o resto é balela, tá? Mas enfim, vamos tirar essa parte, vamos nos concentrar aqui no conteúdo do livro, que é muito legal, tá bem? O que é legal, assim, nesse livro, porque ele traz aqui uma minúcia dos símbolos, tá? Dos símbolos que contém aqui no tarô. Olha que legal, ele traz aqui, ó, cada pedacinho dos símbolos do tarô ele traz, ele explica, e ele coloca também como se o tarô fosse um personagem, enfim, né, se as cartas tivessem vida, porque ele é um cineasta, né, ele é um artista, então ele também dá uma abordagem artística ao livro, aos arcanos, mas que torna assim muito interessante e que expande demais mesmo o nosso vocabulário tarológico, tá? E aí, para finalizar, eu trouxe um livro aqui que aborda os arcanos menores, tá? Chama-se Arcanos Menores, Caminho Real, de Luiz Peixoto e Miriam Nunes. Então, esse é um livro bem bacaninha, que ele aborda profundamente mesmo a simbologia dos 56 arcanos menores, tá? Então, é outro livro que vale muito a pena, sim, colocar aí na lista de desejos e quando encontrá-lo, não deixem de investir, tá? Porque vale a pena. Gente, não acabou ainda as categorias, né? E a gente já tem muitos minutos de vídeo, então vou deixar o resto para a terceira parte, tá bom? Agradeço imensamente por vocês estarem aqui comigo e espero vocês então na parte 3. Tchau!